Povo e povo, hoje o assunto é sobre expressões lógicas, mais uma parte da disciplina de eletrônica digital. Eu sou Patrick Silva e bem-vindo a mais esse vídeo do canal Trick Drawing. Bom galera, em vídeos anteriores sobre as portas lógicas, eu comentei ao falar sobre cada uma delas, sobre a expressão lógica e falei que isso seria abordado em aulas posteriores. Pois bem, essa aula posterior chegou. Então hoje nós vamos falar sobre as expressões lógicas da AND, da OR e da NOT e como resolver tudo isso. Tá? Então, antes de tudo, expressão lógica é uma forma, através de uma expressão, para você conseguir apresentar um circuito lógico. E cada porta lógica tem a sua respectiva expressão. Então, aqui eu tenho a porta lógica AND, tá? Onde nós temos a variável A e a variável B como variáveis de entrada. E agora, nas expressões lógicas, o meu objetivo não é saber se a saída irá apresentar nível lógico 1 ou 0, mas sim qual será a expressão que eu vou obter na saída. Então a expressão lógica da AND, ou melhor, o símbolo que representa a AND é esse ponto aqui entre a variável A e a variável B. A AND B, ok? O que nós vamos obter na saída é justamente um fruto, é um resultado do que nós temos nas variáveis de entrada. Então aí basicamente o que nós vamos fazer? Nós vamos copiar o que está na entrada, jogar na saída e entre as variáveis de entrada nós vamos colocar, nesse caso, o ponto, que é o que representa a lógica AND. Isso que eu acabei de falar é válido também como qualquer outra porta, mas também para a porta lógica OR. Então notem que na porta lógica OR, novamente, tem A e B e a variável de entrada, ou as variáveis de entrada podem ter qualquer nome, tá? Aqui estamos usando A e B, mas poderia ser X, Y, A1, A2, Y1 e Y2, tá? Isso é indiferente. Então nós temos aqui a variável A e a variável B, elas estão nas entradas da porta lógica OR e na saída nós vamos obter o seguinte resultado, o que nós temos na entrada, porém o que representa a porta lógica OR é o sinal aqui de mais. Tá? Em eletrônica digital, toda vez que nós olharmos aqui o sinal de mais, na verdade agora nós estamos olhando uma lógica OR. Então nós copiamos o que está na entrada, jogamos aqui na saída e entre as variáveis colocamos aqui o símbolo da OR, ok? Na porta lógica NOT é um pouco diferente, uma vez que a porta lógica NOT apresenta apenas uma variável de entrada. Então como que nós vamos representar isso? A variável de entrada, ao entrar na porta lógica NOT, ela é apresentada na saída, a mesma variável, porém com essa linha em cima, com esse barrado. Tá? Justamente para indicar que o que está sendo apresentado na saída é o contrário do que foi inserido na entrada. Tá? É uma lógica inversa, uma lógica barrada. Okay? Sabendo das três expressões lógicas, da AND, da OR e da NOT, e no próximo vídeo vou falar das outras 4 portas lógicas, logo abaixo aqui nós temos alguns exemplos, tá? Para tentar deixar um pouco mais evidente tudo isso. Bom, então no primeiro exemplo nós temos aqui a variável A e a variável B, e notem que a variável A ela vem até aqui direto à entrada da porta lógica OR, tanto é que essas setinhas indicam justamente isso. Tá? Qual é a situação nesse ponto? Então aqui nós temos a variável A, e notem que nesse ponto nós temos a variável B, porém ela está barrada, porque a variável B ela entrou aqui na porta lógica NOT, e ao sair da porta lógica NOT ela sai com esse barrado aqui, com esse topetinho. Então, a partir desse momento agora, o que nós temos nas entradas da porta lógica OR é a variável A e a variável B barrada. Com isso, lembra que eu falei, nós vamos pegar o que está na entrada da porta lógica, vamos copiar e jogar para a saída e vamos acrescentar o símbolo da porta lógica que está aqui na saída. Então, nesse caso, na saída, nós vamos encontrar a variável A ou a variável B barrada. Bem tranquilo, né? Vamos para o segundo exemplo. Temos novamente a porta lógica OR, mas agora está um pouco diferente aqui a posição da porta lógica NOT. Então vamos analisar o seguinte, variável A e variável B, direto e reto aqui na porta lógica OR. Então, na saída nós vamos obter aqui a mesma coisa que eu apresentei logo no início da nossa aula. Variável A, OR, variável B, ok? Só que o que acontece? Agora esse conjunto ele está entrando na porta lógica NOT. Então o que é a porta lógica NOT? Ela pega o que está na entrada, inverte e apresenta na saída. Então neste caso tudo isso sofrerá a alteração da porta lógica NOT. Ou seja, nós vamos pegar tudo isso daqui que está na entrada, vamos copiar, colar na saída e vamos colocar aqui a alteração, que é o barrado, porém é muito importante frisar isso, esse barrado agora ficará de fora a fora, ele
cobrirá toda a expressão lógica. Ok? Diferente do exemplo 1, porque nesse momento a porta lógica NOT ela está invertendo todo esse conjunto e não apenas uma variável do conjunto. Ok? Vamos para o nosso terceiro exemplo. Então agora com a porta lógica AND, também não foge muito do que nós vimos nos outros dois exemplos. Então variável A e variável B, cada uma está entrando numa porta lógica NOT, então consequentemente o que nós vamos obter na saída é o A barrado e o B barrado. E essas variáveis elas estão entrando na porta lógica AND. Então vamos copiar isso daqui, Ctrl C, Ctrl V, e vamos colar na saída da porta lógica AND. E, como eu falei nos outros dois exemplos, a união entre a variável A barrado, que está aqui, e B barrado, que está aqui, é o símbolo da AND, que no caso aqui é o ponto. Okay? Então a expressão lógica que nós vamos obter na saída desse circuito é A barrado AND B barrado. Perfeito? Vamos para o nosso último exemplo. Um pouquinho maior, né? Bom, mesma coisa, porta lógica AND novamente. Então nós temos aqui a variável A e variável B entrando na porta lógica NOT, saindo dela A barrado e B barrado. Ambas barradas estão entrando na porta lógica AND e consequentemente vai sair A barrado AND B barrado. Só que agora esse termo, esse conjunto inteiro, ele está entrando em uma porta lógica NOT. Então o que ocorrerá nesse momento? Todo esse conjunto será barrado novamente. Tá? Então na saída nós vamos ter aqui a mesma expressão lógica com o acréscimo da alteração feita pela NOT, ou seja, esse barrado maior. Tá? Porque todo o conjunto entrou na NOT, então faz sentido que todo o conjunto seja invertido. Ah, mas eu posso aí simplificar, eu posso cortar os barrados aqui de alguma maneira? Não, nós vamos falar isso nas próximas aulas. Ok? Povo e povo, muito obrigado aí pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, deixe aí no Facebook, no Instagram ou nos comentários aqui embaixo, beleza? Falou e até a próxima!